Uma mulher saiu pela porta depois que o marido disse que ela não deveria voltar mais. E quando finalmente voltou, foi apenas para pegar os papéis do divórcio já assinados. O que aconteceu entre aquela ameaça vazia e o momento em que ela segurou sua liberdade nas mãos foi uma jornada que nenhum dos dois esperava. Porque às vezes, quando alguém nos desafia a escolher nossa dignidade, descobrimos uma força que nem sabíamos que existia. Rapidinho, antes da história começar. Estamos com uma meta de inscritos, e cada clique faz uma diferença enorme. Se inscreve agora e faz parte dessa comunidade que ama histórias como essa. Meu nome é Carla Santos, tenho 42 anos, e por 17 anos acreditei que o casamento era sobre ceder. Sempre ceder. Roberto sempre foi um homem de temperamento difícil, daqueles que acreditam que gritar mais alto resolve qualquer discussão. Trabalhava como representante comercial e eu como enfermeira no hospital público, mas mesmo ganhando meu próprio dinheiro, sempre me senti pequena dentro da minha própria casa. Naquela terça-feira de março, cheguei do plantão noturno exausta. Tinha sido uma noite difícil na UTI, perdemos 2 pacientes, e tudo o que eu queria era um banho quente e algumas horas de sono. Mas Roberto estava na sala, bebendo cerveja desde cedo, com aquela expressão que eu já conhecia bem demais. A casa estava uma bagunça, a pia cheia de louça, e ele me olhou como se fosse minha obrigação resolver tudo aquilo. Onde você estava? Ele perguntou, mesmo sabendo perfeitamente que eu estava trabalhando. Era sempre assim. Ele fazia perguntas para começar uma briga, não para obter respostas. Cheguei há pouco. Por que a pergunta? Respondi, tentando manter a calma. Mas Roberto já estava alterado, provavelmente bebendo desde que acordou. Por que a pergunta? Ele repetiu imitando minha voz. Você acha que pode chegar aqui na hora que quer e não dar satisfação? Expliquei mais uma vez sobre o plantão, sobre os pacientes que perdemos, sobre como estava cansada. Mas Roberto não queria explicação. Ele queria briga. Sempre queria briga quando bebia, como se descarregar a frustração dele em cima de mim fosse a solução para todos os problemas. Você se acha muito importante nesse hospital, não é? Salvando vidas, se sentindo uma heroína. O tom dele era cruel, carregado de um desprezo que eu vinha ignorando há anos. Mas naquele dia, depois de ver 2 famílias chorando a perda de seus entes queridos, depois de fazer massagem cardíaca em vão, depois de lutar contra a morte e perder, eu simplesmente não tinha energia para aguentar mais uma sessão de humilhação gratuita. Roberto, não quero brigar. Estou cansada. Vou tomar um banho e dormir um pouco. Virei as costas para ir ao banheiro, mas ele se levantou do sofá com violência. Não vira as costas quando estou falando com você. Gritou, e pela primeira vez em muito tempo, senti medo real. Não medo físico, porque Roberto nunca havia me agredido, mas medo de perceber que não reconhecia mais o homem com quem me casei. Escuta aqui, sua ingrata. Você se acha melhor que eu, não é? Fica nesse hospital fingindo que salva vidas enquanto nossa casa vira um lixo. Quando foi a última vez que você fez uma comida decente? Quando foi a última vez que você agiu como uma esposa de verdade? Cada palavra era como uma facada. Não pela crueldade em si, mas por perceber que aquelas eram realmente as palavras que ele guardava sobre mim. Sobre nós. Sobre 17 anos de casamento onde eu sempre tentei equilibrar minha carreira com o cuidado da casa. Onde sempre cedi quando ele queria algo. Onde sempre pedi desculpas pelos erros dele. Eu trabalho 12 horas salvando vidas, Roberto. Quando chego em casa, ainda cuido de tudo aqui. Não sei o que mais você quer de mim. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Talvez fosse a exaustão, talvez fosse o limite que eu não sabia que existia. O que eu quero? Ele riu, mas era uma risada amarga. Eu quero uma esposa, não uma funcionária que dorme aqui de vez em quando. Foi nesse momento que alguma coisa mudou dentro de mim. Talvez tenha sido ver tantas pessoas lutando pela vida naquela madrugada, pessoas que dariam qualquer coisa por mais um dia com quem amam. E ali estava eu, desperdiçando meus dias sendo desrespeitada por alguém que deveria me amar. Se é assim que você me vê, talvez seja melhor eu ir embora. As palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse pensar. Roberto parou de gritar e me olhou com surpresa, como se não acreditasse que eu havia dito aquilo. Por um momento, pensei que ele poderia recuar, pedir desculpas, tentar conversar como adultos civilizados. Mas então ele se aproximou de mim, com aquele olhar que eu conhecia quando sua raiva estava no auge. É isso que você quer? Então vai.
Mas se você sair por essa porta, não volta mais. Entendeu bem? Se sair, não quero mais ver sua cara aqui. Fiquei parada alguns segundos, processando aquelas palavras. Se você sair por essa porta, não volta mais. Era um ultimato. Uma ameaça. Uma tentativa de me colocar no meu lugar usando o medo. Roberto acreditava que eu jamais teria coragem de realmente sair, que eu dependia demais dele, da segurança daquela casa, daquela rotina sufocante que ele controlava. Mas algo havia quebrado dentro de mim naquele momento. Talvez fosse a comparação inevitável entre os pacientes que lutavam desesperadamente para continuar respirando, e eu, que estava sufocando voluntariamente há anos. Ou talvez fosse a clareza brutal de perceber que Roberto não estava blefando. Ele realmente me via como um peso, um incômodo, alguém descartável. Tudo bem, respondi, minha voz saindo mais calma do que eu sentia. Eu vou. Caminhei até o quarto e comecei a colocar algumas roupas numa mala pequena. Minhas mãos tremiam, não de medo, mas de uma energia estranha, como se meu corpo soubesse que estava fazendo a coisa certa antes mesmo do meu cérebro processar completamente. Roberto me seguiu até o quarto, agora com uma expressão diferente. Ele esperava que eu chorasse, que implorasse, que pedisse perdão e voltasse ao meu papel de sempre. Você está de brincadeira, né, Carla? Para com essa palhaçada. Mas eu continuei arrumando minhas coisas. Peguei meu uniforme do hospital, algumas roupas íntimas, produtos de higiene básicos. Não precisava de muito para começar de novo. Onde você vai ficar? Ele perguntou, agora com um tom mais incerto. Você não tem lugar nenhum para ir. Era verdade, em parte. Tínhamos nos casado jovens, e ao longo dos anos, eu havia me distanciado de muitos amigos. Roberto sempre encontrava defeitos em quem se aproximava de mim, sempre tinha uma crítica, sempre criava um clima desconfortável, até que as pessoas naturalmente se afastassem. Mas eu tinha colegas do hospital. Tinha minha irmã em Campinas, mesmo que não nos falássemos há meses por causa de uma discussão idiota sobre política. Tinha opções, tinha possibilidades, e pela primeira vez em anos, isso parecia suficiente. Eu me viro, respondi fechando a mala. Roberto riu novamente, mas desta vez o som estava forçado, nervoso. Com o salário de enfermeira, você vai morar em que buraco? Vai dividir apartamento com o estudante? Ele estava tentando me assustar com a realidade financeira, me lembrando de que nossa casa era boa, que nosso padrão de vida era confortável. Mas eu fazia as contas da casa há anos. Sabia exatamente quanto custava viver. Sabia que meu salário sozinho não me daria luxo, mas me daria dignidade. E naquele momento, dignidade valia mais que qualquer sofá de couro ou TV grande. Peguei meu celular, minha carteira, minhas chaves do carro. Roberto continuava falando, alternando entre ameaças e tentativas de me fazer sentir culpada. 17 anos, Carla. Você vai jogar 17 anos no lixo por causa de uma briguinha? Uma briguinha. Era assim que ele via anos de desrespeito, de humilhação, de me fazer sentir pequena dentro da minha própria vida. Caminhei até a porta da sala com a mala na mão. Roberto me seguiu, agora visivelmente nervoso. Ele esperava que eu hesitasse, que mudasse de ideia no último momento. Última chance, ele disse. Se você sair, não quero nem saber como você está. Não volta aqui chorando quando descobrir como o mundo lá fora é cruel. Abri a porta e me virei para olhá-lo uma última vez. Roberto estava de pé na sala, com a cerveja na mão, mas sua expressão havia mudado. Ele finalmente entendia que eu estava falando sério. Que depois de 17 anos aceitando migalhas de respeito, eu finalmente havia encontrado coragem suficiente para buscar algo melhor. Obrigada, disse a ele, por me mostrar que eu sou mais forte do que imaginava. E saí, fechando a porta atrás de mim sem olhar para trás. Ouvi Roberto gritar meu nome, mas não parei. Coloquei a mala no carro e dirigi sem destino certo, apenas sentindo o alívio estranho de finalmente ter escolhido meu próprio lado. O que você faria se estivesse no meu lugar? Me deixa saber nos comentários. Os primeiros dias foram os mais difíceis da minha vida. Consegui ficar na casa da minha colega Sandra por uma semana, dormindo no sofá da sala, ouvindo ela e o marido sussurrando na cozinha sobre quanto tempo a Carla vai ficar aqui. Não os culpo. Ninguém está preparado para abrigar uma mulher de 42 anos fugindo do próprio casamento.
Mas eu tinha uma vantagem que não percebia na época. 17 anos trabalhando em hospital me ensinaram a funcionar sob pressão, a tomar decisões rápidas quando tudo está desmoronando, a manter a calma quando a situação parece impossível. Essas habilidades que eu usava para salvar vidas, descobri que também serviam para reconstruir a minha própria. No terceiro dia após sair de casa, encontrei um apartamento pequeno para alugar. Kitnet em um bairro simples, mas limpo e seguro. O proprietário pediu 3 meses de caução, valor que eu não tinha, mas minha supervisora no hospital, Dona Helena, ofereceu ser minha fiadora. Carla, em 20 anos trabalhando aqui, você nunca faltou, nunca causou problema. Sempre foi a primeira a ajudar quando alguém precisava. É a minha vez de ajudar você. Mudei-me para a kitnet com apenas 2 malas de roupas, alguns utensílios emprestados e uma certeza crescente de que havia tomado a decisão certa. Era pequeno, sim. Era simples, sim. Mas era meu. Cada canto daquele espaço respirava liberdade. Eu podia acordar na hora que quisesse nos meus dias de folga. Podia assistir aos programas que gostava na TV. Podia comer cereal no jantar se quisesse, sem ninguém reclamando que isso não é comida de verdade. Roberto tentou me ligar algumas vezes na primeira semana. Eu não atendi. Ele mandou mensagens alternando entre raiva e tentativas de manipulação. Você vai se arrepender. Ninguém vai te querer com essa idade. Volta para casa, vamos conversar. Bloqueei o número dele. Não havia mais nada para conversar. No hospital, minha rotina continuava a mesma, mas algo havia mudado. Os colegas comentavam que eu parecia mais leve, mais presente. E era verdade. Não tinha mais aquela ansiedade constante de chegar em casa e encontrar Roberto com alguma reclamação nova. Não precisava mais inventar desculpas para trabalhar alguns plantões extras porque sabia que em casa só me esperava críticas e mau humor. Um mês depois da separação, descobri que Roberto havia contratado um advogado. Não para tentar me convencer a voltar, mas para entrar com pedido de divórcio. A princípio, fiquei chocada. Ele havia me expulsado de casa e agora queria formalizar legalmente que eu era o problema no nosso casamento. Mas depois do choque inicial, senti algo inesperado. Gratidão. Roberto estava me dando exatamente o que eu queria, mas não tivera coragem de pedir. Ele estava oficializando minha liberdade. Contratei um advogado também, uma mulher jovem e competente que me explicou todos os meus direitos. Descobri que tinha direito à metade dos bens do casal, incluindo a casa onde vivemos por 15 anos. Mas eu não quero a casa, expliquei para a advogada. Quero apenas me livrar desse casamento. Ela me olhou como se eu estivesse louca. Senhora Carla, essa casa vale muito dinheiro. É seu direito. Mas eu já havia descoberto algo importante. Às vezes, abrir mão de coisas materiais é o preço que pagamos pela paz de espírito. E eu estava disposta a pagar esse preço. Negociei com Roberto através dos advogados. Ele ficaria com a casa, o carro melhor, os móveis. Eu ficaria com meu carro, minha independência e algumas economias que tínhamos em conjunto. Não era muito dinheiro, mas era o bastante para começar uma vida nova sem dever nada para ele. Durante todo o processo legal, Roberto tentou me encontrar pessoalmente algumas vezes. Apareceu no hospital, apareceu no meu novo endereço, sempre com a mesma conversa. Que eu estava sendo irracional, que casamentos passam por fases difíceis, que ele estava disposto a perdoar minha atitude e me aceitar de volta. Mas cada vez que o via, ficava mais clara a distância que havia crescido entre nós. Não sentia mais raiva dele, nem saudade, nem amor, nem mágoa. Sentia. Nada. Como se aqueles 17 anos tivessem sido um sonho confuso do qual eu finalmente havia acordado. Roberto parecia menor, mais frágil, mais desesperado a cada encontro. E eu me sentia maior, mais forte, mais certa de quem realmente era. Se minha história te revolta tanto quanto me revoltou, se inscreve para apoiar histórias como a minha e dá like se você acredita que ninguém merece ser tratado assim. O processo de divórcio levou 4 meses. 4 meses durante os quais reconstruí completamente minha vida. Fiz novos amigos. Voltei a ter hobbies que havia abandonado. Comecei a fazer terapia para entender por que havia aceitado ser desrespeitada por tanto tempo. E pela primeira vez em décadas comecei a sonhar com o futuro, ao invés de apenas sobreviver ao presente. A mudança mais surpreendente aconteceu no hospital. Sem a pressão constante de lidar com os conflitos em casa, descobri que tinha energia para me envolver mais no trabalho.
comecei a participar de cursos de atualização que o hospital oferecia. Me inscrevi para a especialização em UTI, algo que sempre quis fazer, mas Roberto sempre criticava. Mais estudos para quê? Você já ganha pouco, vai gastar mais dinheiro ainda? Agora, investir em mim mesma fazia todo o sentido. Com a supervisora Helena, começamos um projeto de humanização do atendimento na UTI. Eu havia percebido, ao longo dos anos, como as famílias dos pacientes se sentiam perdidas e assustadas, sem informações claras sobre o estado de seus entes queridos. Propus criar um protocolo de comunicação mais empático e eficiente. O projeto deu tão certo que a direção do hospital me chamou para apresentá-lo em uma conferência médica estadual. Eu, Carla Santos, que durante 17 anos ouvi que não prestava para nada além de lavar louça e cozinhar, estava sendo convidada para falar sobre inovação hospitalar para uma plateia de profissionais de todo o estado. Durante esses meses, Roberto continuou tentando contato esporadicamente, às vezes através de conhecidos em comum, às vezes aparecendo no hospital. O tom das mensagens dele havia mudado completamente. Não eram mais ameaças ou críticas. Eram tentativas de despertar pena, de me convencer de que ele estava arrependido, de que havia mudado. Carla, a casa está um caos sem você. Não consigo comer direito, não consigo dormir. Percebi como você era importante. Ou, vi seu nome no jornal, falando sobre aquele projeto do hospital. Sempre soube que você era especial. Volta para casa, vamos recomeçar. Mas essas mensagens chegavam até mim filtradas pela clareza que eu havia conquistado. Roberto não sentia falta de mim. Ele sentia falta de ter alguém para cuidar dele, alguém para descarregar suas frustrações, alguém para fazer o papel de plateia dos seus dramas cotidianos. Ele queria de volta a funcionária que morava em sua casa, não a mulher que eu realmente era. 3 meses e meio depois da nossa separação, recebi uma ligação do meu advogado. Senhora Carla, os papéis estão prontos para assinatura. Roberto já assinou a parte dele. Quando a senhora quiser, podemos finalizar o processo. O divórcio seria oficializado assim que eu assinasse os documentos. Minha nova vida seria legalmente reconhecida. Marquei para ir ao cartório numa sexta-feira de manhã. Havia pedido folga no hospital especificamente para esse momento. Queria estar completamente presente, completamente consciente da importância daquele ato. Não era apenas assinar papéis. Era oficializar minha renascença, meu recomeço, minha escolha de me colocar em primeiro lugar. Na noite anterior, Roberto ligou. Dessa vez, atendi. Sua voz estava embargada, desesperada. Carla, por favor, não faça isso. Amanhã você vai assinar nosso divórcio e... Eu não consigo aceitar. 17 anos, Carla. Como você consegue jogar 17 anos fora? Respirei fundo antes de responder. Roberto, eu não estou jogando 17 anos fora. Estou salvando os próximos 20, 30 anos da minha vida. Estou escolhendo não desperdiçar mais tempo sendo infeliz. Ele tentou argumentar, promover mudanças, fazer promessas, mas eu já não estava mais no lugar emocional onde suas palavras tinham poder sobre mim. Roberto, interrompi. Você me disse para sair e não voltar mais. Eu saí. Agora você está me pedindo para voltar, mas eu descobri uma coisa. Você estava certo na primeira vez. Eu não devo voltar. Não para você. Não para aquela vida. Não para aquela versão de mim mesma que aceitava ser tratada como se fosse descartável. Desliguei o telefone e pela primeira vez em meses, chorei. Não de tristeza ou arrependimento, mas de alívio. De gratidão por ter encontrado coragem para escolher dignidade acima de segurança. De orgulho por ter reconstruído minha vida do zero aos 42 anos, quando muitas pessoas acreditam que já é tarde demais para mudanças grandes. Na manhã seguinte, me arrumei com um capricho especial. Escolhi uma roupa que me fazia sentir bonita e confiante. Não estava indo apenas assinar um divórcio. Estava indo buscar oficialmente minha liberdade, minha nova identidade, meu futuro. No caminho para o cartório, lembrei da frase que Roberto havia dito meses atrás. Se você sair por essa porta, não volta mais. Ele achava que estava me ameaçando. Não sabia que estava me libertando. O cartório estava silencioso naquela manhã de sexta-feira. Cheguei pontualmente às 9 horas, com os documentos organizados na bolsa e uma tranquilidade no peito que me surpreendia. A funcionária me recebeu com simpatia profissional e me conduziu até a mesa onde os papéis me esperavam. Senhora Carla Santos, estes são os documentos de dissolução do casamento.
A senhora precisa assinar aqui, aqui e aqui. Ela indicou com uma caneta as linhas marcadas. Peguei a caneta e, por um momento, parei para absorver completamente aquele instante. 17 anos se resumindo a 3 assinaturas em papel timbrado. Mas quando comecei a assinar meu nome, não senti peso nem tristeza. Senti leveza. Cada letra da minha assinatura era uma afirmação. Eu escolho respeito. Eu escolho dignidade. Eu escolho uma vida onde não preciso me diminuir para que outra pessoa se sinta importante. Pronto, senhora. A partir de agora, a senhora está oficialmente divorciada. Desejo-lhe felicidades nessa nova etapa, disse a funcionária, me entregando minha cópia dos documentos. Agradeci e saí do cartório com os papéis na mão, sentindo que estava segurando muito mais que documentos legais. Estava segurando minha nova identidade. No estacionamento, decidi fazer algo simbólico. Liguei o carro e dirigi até a minha antiga casa. Não para confrontar Roberto ou criar drama, mas porque precisava ver aquele lugar com meus novos olhos. Precisava encerrar mentalmente aquele capítulo da minha vida. A casa estava exatamente como eu a deixara, mas parecia menor, mais comum. O jardim que eu cuidava com tanto carinho estava descuidado. As cortinas estavam fechadas, dando um ar sombrio ao lugar que um dia chamei de lar. Roberto não estava em casa. Provavelmente estava trabalhando, tentando manter uma normalidade que não existia mais. Não desci do carro, não bati na porta. Simplesmente fiquei alguns minutos observando e processando. Aquela casa representava uma versão de mim que não existia mais. A Carla que vivia ali era uma mulher que aceitava migalhas de amor, que pedia desculpas pelos erros dos outros, que se fazia pequena para caber no espaço que lhe sobravam. Peguei meu celular e escrevi uma mensagem simples para Roberto. Os papéis estão assinados. Somos oficialmente divorciados. Obrigada por me dar a oportunidade de descobrir quem eu realmente sou quando escolho me colocar em primeiro lugar. Desejo que você encontre a paz que eu encontrei. Carla. Enviei a mensagem e bloqueei o número definitivamente. Não por raiva, mas por fechamento. Algumas pessoas ficam na nossa vida para sempre. Outras ficam apenas pelo tempo necessário para nos ensinar algo importante sobre nós mesmos. Roberto me ensinou que eu sou muito mais forte do que imaginava. 6 meses depois, recebi uma promoção no hospital. Meu projeto de humanização havia se tornado modelo para outros hospitais da rede. Fui convidada para coordenar a implementação estadual do programa. Era uma oportunidade de crescimento profissional que jamais teria acontecido se eu ainda estivesse presa naquele ciclo de conflitos domésticos. 1 ano após o divórcio, encontrei Roberto por acaso no supermercado. Ele estava mais magro, com uma aparência descuidada que me causou uma pontada de compaixão, não romântica, mas humana. Ele me cumprimentou educadamente e perguntou como eu estava. Estou bem, Roberto, muito bem. E era verdade. Minha vida havia se tornado tudo que eu não sabia que podia ser. Tinha amigos verdadeiros, trabalho que me realizava, hobbies que me traziam alegria, paz de espírito que não imaginava ser possível. Você está diferente, ele comentou, e havia algo de melancólico na sua voz. Você parece feliz. Confirmei que estava feliz, realmente feliz, de uma forma que não acontecia há anos. Roberto me olhou com uma expressão que misturava arrependimento e compreensão tardia. Carla, ele disse, hesitando. Eu queria pedir desculpas. Por tudo. Você não merecia ser tratada daquele jeito. Eu estava perdido, frustrado comigo mesmo, e descontei tudo em você. Foi injusto. Era a primeira vez em 17 anos que ouvi Roberto assumir responsabilidade pelos próprios erros sem tentar me culpar também. Agradeci pela honestidade e pelo pedido de desculpas. Disse que o perdoava, não por ele, mas por mim, porque carregar mágoa é uma prisão voluntária que eu havia aprendido a evitar. Conversamos mais alguns minutos, civilizadamente, como 2 pessoas adultas que um dia dividiram uma vida, mas agora seguiam caminhos diferentes. Quando nos despedimos, Roberto disse algo que guardei no coração. Você foi corajosa, Carla. Eu não fui. Você teve coragem de sair quando eu disse que não voltasse mais. Eu só queria assustar você, fazer você ficar por medo. Mas você escolheu a liberdade. E eu? Eu fiquei preso na minha própria amargura. Hoje, 3 anos depois, minha vida é completamente diferente. Tenho um apartamento maior, em um bairro que escolhi por gostar, não por necessidade financeira.
Tenho relacionamentos baseados em respeito mútuo e reciprocidade. Tenho uma carreira que me orgulha e objetivos que me motivam. Às vezes, lembro daquele dia em que Roberto disse: "Se você sair por essa porta, não volta mais." Ele achava que estava me ameaçando. Não sabia que estava me libertando. Não sabia que me daria o maior presente da minha vida. A coragem de descobrir que eu podia viver sem depender da aprovação de alguém que não me respeitava. Se minha história te mostrou que nunca devemos subestimar nossa própria força, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque às vezes, a melhor coisa que alguém pode fazer por nós é nos dar uma razão para descobrirmos do que somos capazes quando escolhemos nossa própria dignidade.